Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu quero, assim, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui, para a gente poder estar meditando na palavra do Senhor, né. Quero também, comunicar aos irmãos, né, porque, inclusive, nós passamos aqui uma turbulência, né, uma tempestade aqui durante esses 10 dias, 10, 13 dias, né, a gente tivemos a irmã Severina, né? A irmã Severina, ela voltou a ser internada com pneumonia, né? E então foram dias assim que foi muito corrido, né? Para todos nós, né? Ficamos lá num período, eu fiquei, a pastora e alguns irmãos que ajudaram, ficamos com ela no hospital. Quero agradecer a todos os irmãos, né? Que estiveram orando, e orando pela minha família, orando pela vida da irmã Severina, né? Ela teve alta, né? Quero comunicar isso para os irmãos, ela teve alta na quinta-feira, ela teve alta, já está com a gente, está em casa, né? Tá? Estamos cuidando dela, ela está assim, veio assim, ela está com o corpo um pouco inchado, né? Devido à medicação, soro, mas graças a Deus ela está com a gente, tá? Está com a gente e amém, e a vontade do Senhor assim vai se cumprindo, né? Nas nossas vidas, na vida dela. Então, quero assim passar essa informação para os irmãos, né? E agradecer a todos os irmãos, a toda a igreja que estiveram orando pela gente, né? Orando pela vida da pastora, né? Pela pastora Maria. E graças a Deus, o Senhor tem nos fortalecido e esteve o tempo todo com a gente, né? Nesse momento tão difícil, o Senhor esteve sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos guardando, amém? Então, graças a Deus, né? Eu quero assim, nessa noite, irmãos, trazer uma mensagem, e é um texto bem conhecido, quando Jesus andou sobre o mar, né? Mateus capítulo 14, Mateus 14, versículo 22 até o versículo 33, amém? Vamos meditar aqui, né? E Deus nos abrir o nosso coração para que essa palavra eterna e maravilhosa, né, ela possa falar lá no profundo, né, dos nossos corações. Amém? Vamos lá? Versículo 22, Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tens bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Até aqui, vamos fazer uma oração, vamos orar, fecha teus olhos e vamos pedir, né, que esse Deus eterno, esse Deus da palavra, que o Senhor venha nos visitar nessa hora, que Ele venha enviar a sua palavra revelada, que venha falar lá no profundo dos nossos corações. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, por essa noite. Senhor, fala nos nossos corações, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Visita os nossos lares, tira todo cansaço, todo medo, toda angústia, toda preocupação agora, Senhor. Que a mente possa, Senhor, estar voltada para o Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Toma, Senhor, cada vida nas Tuas mãos agora, Senhor, e fala lá no profundo dos nossos corações. Abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos lares, cuida de nós, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, Senhor, e envia paz, Senhor, paz e ânimo novo a cada coração nessa noite, Pai Santo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, como eu falei aqui, é um texto bem conhecido, mas aconteceu aqui, tem muitos pontos aqui importantes, né,
dessa mensagem, né? Aqui fala que Jesus estava ali com a multidão e ele vai mandar, né, que os discípulos passassem adiante. Versículo 22, né? Ele diz: compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus ficou ali atendendo as multidões e deu uma ordem, falou para que eles seguissem adiante, né? Que Jesus ia terminar ali e depois ia encontrar com eles. Foi uma situação que era necessária, né? Porque Jesus estava ali atendendo o povo, as pessoas, né, queriam ouvir a palavra, as pessoas vinham para que Jesus orasse, né, e recebesse a bênção do Deus Todo-Poderoso que estava ali no meio deles. Mas eu quero assim já parar aqui e pensar um pouco na nossa vida, né? Que muitas vezes a gente vai adiante, né? Do próprio Deus. A gente sem Ele nos mandar, a gente vai na frente, né? Tomando as decisões, realizando as coisas, sem esperar em Deus, sem aguardar no Senhor, ou sem permitir que Deus ele vá na frente da nossa vida, né, das nossas realizações, dos nossos compromissos, das nossas decisões. Nós temos que aprender a colocar o Senhor à frente de tudo. Eu sei que aqui foi uma situação especial, onde Jesus fala para eles, né, literalmente eles foram adiante, porque Jesus estava ali cuidando daquelas pessoas necessitadas. Mas não quer dizer que eu na minha vida agora, eu que conheço ao Senhor, que tenho a palavra, que ama Jesus, eu tenho que começar assim a entregar a minha vida e todas as minhas decisões, as minhas preocupações, né, tudo aquilo que eu pretendo realizar, eu coloco Deus à frente de tudo, acima de tudo está o Senhor, né, para que eu não venha tomar uma decisão precipitada, eu não venha agir de uma maneira, né, antecipada. Tem muita gente que ele quer ir à frente de Deus, não só, né, quando ele toma decisões, mas ele quer ir na frente de Deus quando ele vai fazendo as coisas, quando Deus não manda ele fazer, né? Ele vai fazer tal coisa, e ele sabe que Deus não quer que ele faça aquilo, mas ele vai, ele quer fazer, Deus até fala para ele, ó, espera um pouco, aguarda um pouco, né? Continua orando, né? Deixa que eu vou na tua frente, que eu vou fazer isso por você. Eu sou Deus que pelejo a tua guerra, sou Deus que vou adiante. Mas ele fica tão inquieto, tão ansioso, que ele vai na frente das coisas, né? E quando a gente vai na frente, irmãos, aí a gente começa a agir pela nossa natureza, pela nossa vontade, as coisas começam a se complicar, né? E quando chega no meio do caminho, a gente fala: "Oh, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre", mas quem mandou você, né? Ir na frente de Deus? Não vá na frente do Senhor, não. Deixa Deus conduzir a tua vida. Você vai orando, Deus vai falando, você vai ouvindo, você vai obedecendo, você vai aprendendo. Ele vai instruindo a nossa vida, a gente vai seguindo dessa maneira, amém? Eu queria assim, deixar assim, esse início aqui, né, para que a gente pensasse nisso, né? Hoje, Deus ele está à frente da minha vida, Ele está à frente de tudo, no meu casamento, né, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, Ele está à frente de tudo. É o Senhor mesmo que está tomando as rédeas da nossa vida, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, né? Temos que entregar mesmo e tudo Ele fará. Mas quando nós entregamos, muitas vezes a gente quer ter a presença do Senhor, mas nós é que vamos à frente de tudo, né? Tomando as nossas iniciativas e decisões sem consultar a Deus. E eles foram, né? A Bíblia diz que Jesus, versículo 23, né? Depois que ele despediu as multidões, está escrito aqui, que ele foi ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Jesus ele tinha, né, esse hábito, né, de orar sozinho. Muitas vezes ele saía um pouco assim, né, e os discípulos às vezes ficavam talvez procurando onde estava Jesus, mas ele tinha aquele momento onde o Senhor ele ia conversar com o Pai, aquele momento de comunhão entre ele e o Pai, aquele momento onde ele buscava ali, né, no Pai, ouvir a voz do Pai e estar com o Pai sozinho, em segredo, em mistério.
Quando eu vi isso aqui, eu penso muito hoje, né, na vida da igreja. É bom estar na igreja, é bom se reunir com os irmãos para estar orando. Muitas vezes a gente se reúne não só na igreja, até em casa, a gente ora um com os outros, segura a mão, as mãos do outro, né, e vai orando uns aos outros. E assim, mas tem momentos, irmãos, na nossa vida que é assim, a gente precisa ter esse momento de eu e Deus. Eu sozinho com o Senhor. Eu entrar no meu quarto, na minha sala, não sei, naquele lugar onde eu possa estar em secreto com Deus. Onde eu posso sentir a presença do Senhor, ter comunhão com Deus, conversar com Deus, Deus falar comigo. Né? Nós temos esse momento que, assim, que é um momento muito especial nas nossas vidas, que nós temos que, sabe, irmãos, buscar isso, uma comunhão com Deus. Você tem orado? Ah, pastor, eu tenho orado, sim, ore com a sua família, o casal deve orar juntos, ore pela tua casa, ore, mas tenha você um momento de estar sozinho com o Senhor. Mas por quê, pastor? Para quê, pastor? Para que você tenha comunhão com o Senhor, para que Deus fale em aquele momento em secreto, em muitas coisas ocultas, muitas coisas para serem reveladas. Nós temos que ter esse momento de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. Aqui, Mateus capítulo 6, né? Eu estava vendo aqui, capítulo 6 de Mateus, quando Jesus ele fala a respeito da oração. Então Jesus diz aqui, né, e quando orares, capítulo 6, versículo 5, e quando orares não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos aos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Olha, então Jesus aqui ele até fala, né, instruindo, né, como se deve orar. Ele nos ensina a entrar na nossa porta, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta. E ele diz aqui, né, e orar, né, e orar ao Pai, né, e diz o Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então esse é o momento de comunhão, de intimidade com Deus. E todos nós precisamos disso, irmãos. Ter esse momento de estarmos com Deus. Como eu falei aqui há pouco, ora com a família, o casal deve orar um pelo outro, orar pelos filhos, mas tem aquele momento que é você e Deus, Deus e você. Um momento de comunhão, né, onde você vai estar ali com o Senhor, porque Deus tem muitas coisas para falar, para revelar em secreto para a tua vida, e você precisa ter esse momento de comunhão com Deus. Jesus ele tinha esse hábito mesmo de estar orando sozinho, né? E isso é muito importante hoje na nossa vida, estarmos também em secreto com Deus, né? Porque a Bíblia diz que as coisas, né, as coisas reveladas nos pertencem, né? O que é oculto é do Senhor, mas as reveladas nos pertencem. Tem muitas coisas reveladas, serem reveladas sobre as nossas vidas, né? E nós precisamos dessa comunhão com o Senhor, nos aproximarmos mais do Senhor. Então a Bíblia diz que Jesus está ali orando, o tempo vai passando, e do outro lado, lá os discípulos, né, que depois que receberam aquela ordem de Jesus, eles estão ali, entraram no barco e passaram para o outro lado. Só que lá vai acontecer algo, né? E aqui no versículo 24 fala aqui, entretanto o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, né, naquele momento que eles estão distantes de Jesus, claro que foi uma ordem de Jesus, o vento, vem um vento contrário muito forte e começa a soprar, né? Começa a agitar as ondas do mar e vai arrastando aquele barco, né? A Bíblia diz que ele vai sendo açoitado pelas ondas e vai indo embora. Ele estava bem longe, porque aquele vento ele vai levando o barco, né? Através das ondas, ele vai levando o barco para bem longe, o vento contrário. E nós temos passado, né, irmãos, por ventos contrários. Vento contrário que quer nos afastar, né, do Senhor, nos deixar longe, distantes de Deus.
Mas pastor, o que seria hoje o vento contrário? Não é que você está em alto mar e você está num barco e o vento está soprando forte, contrário, e está te levando para longe, né, de Jesus. O vento contrário são hoje a nossa vida, o mundo. O que nós estamos vivendo hoje no mundo, irmãos, né? Além da profecia se cumprindo, quando Jesus fala do amor se esfriando, da maldade que ia se multiplicar, o amor, né? A iniquidade se multiplicar, né? Dos homens, como seriam maldizentes, tudo que a gente está vendo se cumprir hoje, a cada dia mais um vento contrário está soprando mesmo. Contrário ao que? Contrário à palavra de Deus. Aquilo que Deus abomina, aquilo que não agrada a Deus. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E cada vez que esse vento contrário que ele vem também, ele sopra sobre a sua vida e sobre a minha vida, ele faz isso para nos afastar de Deus. Vícios, más companhias, no mundo que a gente vive hoje, as pessoas, muitos estão se distanciando do Senhor, aquele vento vem também, ele quer soprar na tua vida, né? Vem aquela pessoa, aquela situação falando para você, mas você é crente e vale a pena ser crente, o que tem sido bom, mas Deus faz o que? Ele fez muita coisa na sua vida, veja a sua vida assim, começa a soprar naquele vento aqui e ali. Há um vento contrário no casamento, que sopra dentro do casamento, colocando o marido contra a mulher contra o marido, é um ciúme, é uma briga, é uma palavra atravessada que gera um monte de problema, o vento contrário. O vento contrário é aquele vento que vem para nos tirar, né, da presença de Deus, para nos afastar da palavra de Deus. O vento contrário hoje que nós estamos enfrentando no mundo de hoje, irmãos, no mundo onde, como eu falei para os irmãos, o amor se esfriando, e cada dia mais as pessoas estão abandonando a Deus e a palavra de Deus. E esse vento vem soprando forte dentro da igreja, afastando as pessoas para longe da igreja, tirando da presença do Senhor. Eu quero assim hoje, assim, através dessa palavra aqui, para que você possa meditar na sua vida. Tem um vento soprando aí na sua casa, um vento contrário, colocando desânimo no teu coração, dizendo para você, não adianta orar, ficar na presença de Deus, não adianta servir a Deus, que nada vai acontecer na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho. Tem um vento contrário soprando na sua mente para que você abandone tudo, para que você acabe com o seu casamento, para que você, não ame a sua esposa, ou para que você, não ame o seu marido, mulher. Tem um vento contrário soprando, colocando coisas na sua cabeça para que você, desconfie, né, do seu casamento, do seu esposo. Aquele vento contrário que vem mesmo para destruir, que vem para nos afastar de Deus, que vem para destruir, né, a nossa vida, o nosso casamento. Porque o vento era contrário, o vento não era a favor. Então, aquele vento contrário estava levando nós para bem longe, né? A presença de Jesus. Existem muitas coisas que a gente tem que estar atento hoje, aquilo que está nos afastando de Jesus. Aquele vento que vem soprando na nossa vida e que vai, em vez de nos aproximar do Senhor, nós temos que ter cuidado com isso. Está nos afastando de Jesus. É uma amizade, é um programa, é uma música, o que é? Mas existe algo que muitas vezes vai surgir na sua vida que vai te afastando de Jesus. Está te distanciando aos poucos, né? Não é de uma vez não, mas aos poucos ele vai te afastando, te distanciando de Jesus. É o vento contrário. Ele vem soprando assim, vai nos afastando. E foi o que aconteceu com os discípulos, né? A Bíblia fala que eles estavam bem longe aqui. E aí na quarta vigília, versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Então Jesus, o Deus do impossível, né? O Deus que ele diz, agindo eu, quem impedirá? Então não existe nada que possa impedir a Deus, né? Não havia barco para que Jesus entrasse num barco, no outro barco, e fosse até eles, mas não foi o que impediu, né? A falta de um barco,
não impediu que Jesus chegasse ao encontro dele, porque a Bíblia diz que Jesus vai andando sobre as águas. Ele começa a andar sobre as águas e vai se aproximando. E os discípulos, ao verem, né, versículo 26, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Então, olha só, né, irmãos, eu falo sempre, né, todos, né, o que a pessoa está vendo naquela situação, eles se assustaram, porque até eu nunca tinha visto algo semelhante com isso. Porque eles viam Jesus ali com ele o tempo todo, aquele Deus que vem em forma de homem, né? E de repente Jesus está andando sobre as águas. Eles viram e acharam que era um fantasma, porque se assustaram com aquilo, porque não podia ser Jesus, não podia ser, né, esse Deus homem, né, andando sobre as águas. Mas por que eles olharam dessa maneira, né? A gente serve um Deus que ele tem domínio sobre céus e terra. Como aqui tem uma outra passagem que eles dizem assim: quem é esse? Quando ele, Jesus, o vento começa a ficar agitado, ele diz: Jesus se levanta, ele ora e repreende a força do vento. Ele diz: que é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles ficaram aterrados, ficaram assustados, apavorados quando viram Jesus andar pelas águas, andando como um fantasma, né? Como se fosse um fantasma. Achavam eles que era um fantasma, na verdade, porque para andar sobre as águas. Nós estamos ficando apavorados, assustados, ou, né, de boca aberta, como vemos coisas sobrenaturais acontecendo na nossa vida. Não, nós ficamos maravilhados, louvamos e adoramos ao Senhor, porque nós servimos um Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas. Nós nos alegramos porque Jesus é esse Deus, o único Deus que tem poder e autoridade, domínio sobre todas as coisas. A Ele todo louvor, a Ele toda honra, toda glória. Eles ficaram assustados, a reação deles foi de ficarem apavorados, uma reação de pavor. Não, não, nossa reação hoje é de louvor, de adoração, porque nós servimos um Deus que tem domínio e poder sobre todas as coisas, é o Senhor. Aquele que pode todas as coisas, sim. Aquele que pode entrar na tua causa, no teu problema agora, e ainda que, sabe, as pessoas estejam assustadas, apavoradas, mas Ele tem poder de restaurar, mudar e transformar qualquer situação. Aquele espanto, né, quando viram Jesus andando sobre as águas e que é isso, o que está acontecendo? Pois é, eu quero dizer para você que você vai se espantar, mas não com medo, você vai ficar maravilhado, porque você vai conhecer um Deus que anda sobre as águas, não somente sobre as águas, mas um Deus que é poderoso, que pode todas as coisas. E essa tua causa, essa situação que as pessoas dizem é impossível, não há solução, não há saída, há sim, porque para Jesus não há impossível, meu irmão. Não é impossível, minha irmã. Não existe causa nenhuma, não existe nada, nada, nada que Ele não possa mudar e transformar. Nós tivemos essa situação da irmã Severina. Eu estou aqui, né? Abri até falando sobre agradecendo os irmãos, né? Porque oraram por ela. Mas a última palavra quem dá é o Senhor, não é isso? Como nós falamos sempre na igreja. O próprio médico, quando ela internou, ele disse para a gente que, assim, num determinado momento, já nos primeiros dias, ela entrou com um quadro de pneumonia muito, muito sério mesmo, por causa da idade dela. Então, a irmã Nilda, né, os irmãos lembram, acho que a maioria dos irmãos lembram da irmã Nilda, do Ivo, né, que ficaram com a gente lá, congregaram com a gente um tempo, lá no salão, né, a Nilda ministrava louvor e tudo, o Ivo tocava. Eles nos ajudaram muito, né, os irmãos também nos ajudaram muito. E ficaram lá, né? A Nilda estava, né, durante o dia, e o médico virou para ela e falou: olha, eu vou liberar a visita, né? Eu vou liberar a visita da paciente, da Severina, né, falando dela toda, para que a família, né, e amigos, até irmãos da igreja possam visitar ela. Porque o quadro dela é muito grave, né? E falou isso para ela, era muito grave, ela não está engolindo mais, e falou mais algumas coisas que estavam acontecendo no organismo dela, então eu vou estar liberando, né? Para que a família possa estar indo visitar. E isso foi, irmãos, assim, né? A gente sabe, né, da idade dela, os problemas e tudo, que é difícil mesmo, mas amém, Senhor. Então, nós fomos lá na igreja, no hospital, eu levei o Marquinhos, meu neto, para ver a Pisa.
foi, a Nilda ficou assim, até com a voz embargada, né? Porque ela que recebeu essa notícia do médico. E aí foi isso, irmãos. Então a gente foi, olhamos para ela, conversamos. Eu ficava à noite assim e falava assim, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Se eu quiser trazer ela de volta, a gente vai cuidando dela como a gente sempre cuidou. Se for da tua vontade fazer algo, o Senhor faz na vida dela. O Senhor é que sabe de tudo. Irmãos, foi indo. E ela piorando com aquele engasgo, aquilo tudo, o médico resolveu trocar, né, a medicação dela, passar uma medicação que foi dada lá, um remédio que diz que dá para pacientes que estão no UTI. E de repente ela começou a se recuperar, começou a melhorar, a respiração começou a ficar melhor, a saturação dela melhorou e tudo, ficou com a reação, vermelhão e tal, mas aí foi diminuindo aos poucos, o inchaço também no corpo também, é devido à soro, aquilo tudo. E conclusão, irmãos, ela saiu daquele quadro e está com a gente agora, né? Está com a gente agora, como eu falei no início, né? Teve alta. Para Deus não existe impossível, né? Ainda que para o próprio médico, né? Eu creio que ele surpreendeu, porque ele achou que realmente ela não ia resistir. Ela está aqui amanhã, se ela vai partir amanhã, daqui uma semana, um mês, eu não sei. Mas lá a gente vê a mão de Deus, né? É conforme a palavra do Senhor, é a vontade do Senhor. Então, Deus levantou ela, irmãos. Deus deu mais um fôlego de vida para ela. O médico deu alta, ainda falou que ele ia liberar ela, né, para que ficasse em casa, para que ela ali não fosse afetada, né, e corresse nenhum risco, porque a Santa Casa está tendo muito caso de Covid, né, a Covid continua, né, a gente tem que continuar orando pelas nações e pelo Brasil. Então ele falou assim, olha, é bom que ela fique em casa também, para preservar ela, né, preservar ela da Covid, porque está tendo muito caso aqui no hospital, então ela corre risco de contaminação. Então, mas a gente vê a glória do Senhor, né? O próprio médico mesmo, né? Ele se surpreendeu, né? Com aquela reação, como ela reagiu, tá aqui com a gente. E agora é o tempo de Deus, né? Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Deus está no controle de tudo, sempre no controle. Aqui, eles ficaram apavorados, porque ainda talvez não conheciam bem o Senhor. Nós não vamos ficar assustados, como Deus falou para José, não se espante, né, pelo caminho, não fique assustado, porque o Senhor teu Deus é contigo. Então nós vamos nos espantar com nada não, porque Deus é Deus de maravilhas, é Deus do impossível, né, e Ele pode realizar muitos milagres na nossa vida, né. Então, voltando aqui, Jesus disse o que para eles? Tem de bom ânimo, vamos nos alegrar. Sou eu, não tem mais, não fica assustado, não tem mais, tem de bom ânimo. Hoje talvez essa palavra para a sua vida, né? Você talvez está com medo, está assustado, tem de bom ânimo. Jesus diz, eu sou o quê? Eu estou na tua vida, eu estou na tua casa, eu estou no teu casamento, eu estou no teu trabalho, não tem mais, não vos assusteis, sou eu. Ou seja, Deus está dizendo para os discípulos agora que eles tinham que ter paz e ficarem calmos, porque era o próprio Cristo que estava ali. E assim é na nossa vida hoje, né? Porque às vezes a gente se assusta com muita coisa, fica apavorado, a gente perde o ânimo, a gente se entristece, mas a gente não pode ter medo não, porque a gente sabe que o Senhor está com a gente e diz, sou eu mesmo, hoje Ele diz para você, eu estou contigo, então não tem mais, não te assusteis. E respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas, ó. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, eu gosto muito aqui dessa passagem, desse trecho aqui, desse versículo, né? É interessante, assim, a coragem de Pedro, né? A ousadia de Pedro, porque foi o que falou, né? Quando Jesus fala que sou eu, todo mundo se calou, mas Pedro foi o único que foi, assim, ousado, né? Corajoso, valente, e de falar, se és tu, Senhor, manda eu ter contigo, né? Porque todos ficaram calados, mas ele teve essa coragem, essa ousadia que ninguém teve. E aí, quando ele fala isso, Jesus fala o que para ele? Então vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, sabe, irmãos, é aquilo, né?
A gente começa muitas vezes assim, uma coragem, uma ousadia. Oh, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se tudo possa aquele que nos fortalece. A gente tem uma bênção, uma promessa, a gente fala para as pessoas, a gente dá testemunha, a gente fica feliz falando, poxa, olha só, Deus ele prometeu, aquela ousadia, aquela força, aquela coragem. Aí Jesus fala assim para você, como ele falou para Pedro, ele disse, estou Senhor, deixa eu ter contigo. Jesus olhou, viu aquela coragem de Pedro, aquela ousadia, que ele disse para ele, vem. Então anda por esse caminho agora, né? Por esse caminho das águas. Porque até então um caminho que ninguém nunca tinha andado, né? Só Jesus. Jesus fala, vem. Ele vai andar, irmãos. Ele vai andar por um caminho que homem nenhum jamais andar sobre as águas. Um caminho impossível aos homens, né? Não para Deus de andar. Talvez Jesus hoje está te chamando, está falando para você, vem, anda por esse caminho. Mas Senhor, ele disse para Pedro, vem Pedro, você não está sozinho, eu estou contigo. Hoje Jesus está falando para você, ó, é um caminho difícil, como o caminho do mar, né? Andar sobre as águas é impossível. Talvez ele está mandando você andar por um caminho hoje que é um caminho muito difícil de ser andado. É um caminho que, nosso Deus, como é que eu vou andar por esse caminho? Um caminho tão difícil, impossível de andar. Mas Jesus está falando para você, vem por aqui, pode andar por esse caminho, entra por esse caminho que eu estou contigo, pode andar. Você vai conseguir passar, você vai conseguir andar por esse caminho, porque Jesus está contigo. E se Ele tem te mostrado que a direção é essa, que o caminho é esse, que você deve seguir por aí, ainda que as pessoas falam para você, é difícil, você não vai conseguir, é um caminho estreito demais, é complicado demais, mas você vai conseguir e vai vencer, porque Jesus está contigo nesse caminho. Pedro, ele vai andar sobre as águas, né? O único homem que andou sobre as águas, né? É claro que Jesus, Deus, mas ele andou sobre as águas, porque até então ele estava olhando para Jesus, Jesus mandou ele vir e ele foi em frente. Então não tire os olhos do Senhor e ande por esse caminho, ainda que seja um caminho difícil. Imagina Pedro andando sobre as águas. É a mesma coisa que você chegar lá em Bertioga e falar de Jesus, vem, você começar a andar sobre as águas, andar lá para o meio do mar. Nós temos andado e às vezes o Senhor nos chama para andar por caminhos que eu sei que é difíceis, né? Mas a palavra fala que os homens, né? Muitas vezes no coração, os homens planejam, fazem caminhos e Jesus fala que muitas vezes, né? A palavra fala que são caminhos de destruição, de morte. Mas o caminho de Deus não, o caminho de Deus é perfeito. Então, não sei qual é o caminho, a direção que o Senhor tem dado para a tua vida. Talvez seja um caminho difícil de ser andado, como imagino Pedro aqui, andar sobre as águas na brincadeira, Senhor. Mas ele conseguiu andar porque ele estava olhando para Jesus. E você também vai conseguir andar por esse caminho, ainda que seja difícil de caminhar por ele, porque Jesus está contigo, você vai olhar na direção do Senhor. A Bíblia diz que quando ele vai olhar, ele tira os olhos do Senhor, versículo 30, ele reparando lá, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então ele vai andar e quando ele começa a reparar, ele deixa de olhar para Cristo e começa a reparar a força do vento, aquele vento contrário, né? O vento tem sua força mesmo. Ele puxou aquela embarcação, ele sopra forte muitas vezes para destruir mesmo. E quando ele começa a reparar, a olhar a força do vento, a Bíblia diz que ele começa a afundar e grita, salva-me, Senhor. Então você vai andar olhando sempre para Jesus. Você não vai olhar, reparar a força contrária, o ataque do inimigo, aquilo que vem para fazer com que você tire os olhos do Senhor. Muitas vezes você está andando por um caminho, o inimigo vem te atacar, vem te afrontar, vem usar situações para que você comece a olhar para os lados e você venha cair. Então você não vai olhar, não, você vai continuar firme olhando para Jesus. Você não vai ficar olhando, reparando, não, mas está difícil ali, porque aquele fulano, aquela pessoa me falou, aquela pessoa disse que passou por esse problema também foi um desastre. Você não vai olhar para nada disso, você vai andar por esse caminho que Jesus está mandando você olhar, andar e vai olhar para Ele.
Ele andou bem, ele disse que ele começou a olhar, ele começou a ter medo, né? Ele teve medo. E nós somos assim, né, irmãos? Quando nós tiramos os olhos de Jesus, a gente começa a ter medo. Medo, né? Tem pessoas que estão até bem hoje, tem a casa, tem um casamento, tem uma vida até estabilizada, mas elas são assim, eu tenho medo de perder meu trabalho. Está trabalhando, confia no Senhor, o trabalho que te deu foi o Senhor. Eu tenho medo de perder o meu marido, perder minha esposa, tenho medo do meu filho acontecer isso, vivo com medo disso, medo daquilo, medo de sair na rua, medo de tudo. E o medo nos afunda, né, irmãos? O medo faz a gente perder assim totalmente a fé, nos afunda mesmo. A pessoa que vive com medo de tudo, ela não consegue dar um passo à frente, ela não consegue realizar nada, ela vive assustada com medo que vai dar errado, tudo vai dar errado. Sabe, por isso que a palavra fala assim para a gente não ter mais, não ter mais, porque cada vez que a gente deixa o medo ser grande na nossa vida, a gente fica com a vida amarrada, presa, a gente vai afundando nisso. Então Jesus, né, disse para ele, né, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, duas situações aqui, né? Subimos para o barco, cessou o vento e se admiraram, né? E aqui diz que no versículo 33 que estavam no barco, adoraram verdadeiramente os filhos de Deus. Então, duas situações que Jesus coloca no final aqui dessa mensagem para nós. São medo, que nos afunda, né? Que impede a gente né, de realizar as coisas, porque a gente fica com medo de tudo. Medo de viver, medo de comprar, medo de tudo, né? Não aconteceu nada, mas a gente já tem medo que possa acontecer isso. Mas eu estou com medo que vai, peraí. Você nem começou e você já está com medo, né? Então o Senhor fala, não tem mais, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Aqueles homens lá, o próprio Josafá, quando venceu aqueles exércitos, Deus falou para ele, né, que a peleja era do Senhor, Deus nunca nos abandonou, Deus está sempre do nosso lado. Vamos lançar o medo fora, tirar o medo do nosso casamento, da nossa vida, porque isso acaba interferindo no casamento, em tudo. E outra coisa é a dúvida, né? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, a dúvida, né, impede a nossa fé de crescer, irmãos. Quando a gente começa a colocar dúvida em tudo, a gente acaba perdendo a confiança em Deus. Eu estou orando por isso, mas eu estou, sei lá, será que Deus pode fazer? Será que, puxa, você está orando e está com dúvida? Mas você está orando e fala, mas será que vai acontecer? Será que Deus pode mudar isso? Aí Tiago capítulo 1 fala, né, que a gente é uma pessoa inconstante como a onda do mar. Que ela fica assim, né, de acordo com o vento, a maré sobe, ela desce, fica baixa, a onda meio forte, meio fraca, é inconstante, né? As ondas do mar são assim, depende da força do vento. Então ele fala assim que uma pessoa assim, o que ela espera receber do Senhor? O Tiago fala sobre isso, né? Que a pessoa é como a onda do mar. Então dúvida, né? Dúvida no ministério, dúvidas que entra, sabe? No casamento. Tem um casamento abençoado, começa a surgir dúvidas do casal. Será que o casamento realmente é de Deus? Se não é, será que realmente foi Deus que preparou isso? Não foi? Começa aquela coisa, né? Na mente, ali no coração, fica aquela coisa martejando, martejando. A dúvida nos impede, né, de tomar decisões, porque a pessoa tomar uma decisão com dúvida é coisa muito cruel, né? Devo fazer isso? Devo comprar? Não sei o que eu faço. Estou com dúvida, não sei se eu cumpro, se eu não cumpro. Nós não podemos deixar a dúvida tomar consideração, nós temos
que ser homens e mulheres de Deus, que a gente tem que ter fé em Deus, fé na palavra, vamos orar, Deus vai nos mostrar, vai nos falar e nós vamos realizar, irmãos. É assim que nós temos que caminhar. Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus fez uma promessa, mas ainda não se cumpriu. Amém, a promessa é o tempo de Deus, mas Deus se fala no seu coração, envia a palavra através do profeta, através do louvor. Deus falou para você que tem muitas coisas para realizar na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério. Você tem que crer, você não pode deixar que as circunstâncias, o tempo, seja lá o que for, as pessoas, gerem dúvida no seu coração. Sabe? Eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho promessa de Deus que ainda não se cumpriu. Amém, mas eu não duvido que vai se cumprir. Eu estou esperando o tempo de Deus. Agora, não posso deixar que a dúvida no meu coração. Deus falou isso, mas será que vai acontecer? Será que Deus vai mudar minha casa mesmo? Será que Deus vai mudar meu marido? Olha lá meu marido como é que tá. Olha lá, olha a vida dele, tá toda torta. Olha minha esposa, olha isso. Olha meu filho. Mas não falou, prometeu que vai restaurar a vida do teu filho e vai restaurar o teu casamento. Por que você está deixando a dúvida? Você tem que ter fé. Fé é certeza, convicção de fatos. Convicção de fatos que não se veem. A certeza, a convicção. Coisas que não existem, a gente crê pela fé. Deus falou, não existe nada, mas eu creio na palavra do Senhor, vai se cumprir. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 4. Fala a respeito de Abraão, né? E o apóstolo Paulo falou de Abraão. Abraão é uma promessa maravilhosa, né? Deus falou com ele, sair da sua terra. Deus fez uma promessa de uma grande descendência que ia vir de Abraão. E você conhece a história, né? De Ismael, depois veio Isaac, tudo isso aconteceu. E a Bíblia fala aqui, Abraão, capítulo Romanos 4, 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, né? Por causa da idade, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, né? Porque para ele não havia uma esperança, Sara já velha ali também, assim será a tua descendência. Deus falou, ele creu. E sem enfraquecer na fé, ele creu mesmo, né, não deixou a fé esmorecer, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido por causa da idade, né? Homem de 100 anos, ser pai, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, os dois bem velhinhos. Não, versículo 20 agora, não o quê? Duvidou. Não duvidou por incredulidade, não deixou a dúvida entrar no seu coração da promessa de Deus, mas pela fé, olha lá a fé, superando a dúvida, se fortaleceu dando glória a Deus. Pela fé ele se fortaleceu glorificando a Deus, ele creu naquilo. A Bíblia diz que ele não duvidou por incredulidade, não deixou a dúvida entrar no seu coração. Mesmo já com 100 anos, mesmo Sara já em idade avançada, a Bíblia diz que ele creu, ele não deixou a dúvida entrar no seu coração, mas ele creu na promessa de Deus e se cumpriu, né? E você conhece a história de Abraão, que ele foi pai com 100 anos de idade, nasceu a promessa que era Isaac. Então, Pedro teve medo, mesmo depois de ter andado sobre as águas, ele deixou o medo entrar. E depois a dúvida, né? Ele deixou entrar. Então esse Pedro que falou, se é tu, Senhor, deixa eu estar contigo, eu falei para você. Ele começou bem, com muita ousadia, com muita coragem, com muita valentia, mas lá na frente ele deixou entrar o medo, deixou entrar a dúvida. E assim somos nós, né? Às vezes a gente conversa com muita coragem, a gente dá testemunha, a gente até ajuda uma pessoa, algum irmão, alguma pessoa, se dá uma palavra amiga, você fala, não, irmão, vai firme, Deus é contigo, Deus é tua força, não fica assim não, Deus vai te dar vitória. Aí quando chega na tua hora, você fica ali, né? Será que eu vou conseguir? Meu Deus, tá difícil para mim, não sei, eu acho que não vou conseguir, nada vai dar certo, não sei, Senhor, eu acho que estou perdido, estou desanimado, estou abatido, não tenho força. Assim somos nós, como Pedro. Não, seja tu, Senhor. Depois, lá na frente, ele deixou entrar o medo e a dúvida no seu coração. Então, não deixe entrar o medo e a dúvida no seu coração. Seja firme, vamos estar firmados na rocha. O Senhor é comigo, o Senhor é comigo mesmo. O Senhor é minha fortaleza, Deus é meu refúgio, Ele é mesmo. Eu sou mais que vencedor, sou mesmo, mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas está a luta grande na sua vida, no seu casamento, os problemas que você está enfrentando, não importa. Como meu Deus, eu solto muralhas. Eu vou vencer, eu estou orando, Deus vai restaurar meu casamento, meu marido, meu trabalho, vai abençoar. Amém.
Não deixa aquela dúvida, aquele medo, aquelas coisas entrar no teu coração. Esteja firme, né? Não comece bem e depois, como Pedro lá na frente, e agora? Estou com medo. Meu Deus, será? Não. Fique firme na presença do Senhor, né? Firmados nesse Deus maravilhoso, e nós vamos alcançar a nossa bênção e a nossa vitória em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Fecha teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor venha, ó Deus, que essa semente, Senhor, venha a ser regada, Jesus, em cada coração, em cada vida que vai ouvir essa mensagem, que o Senhor venha germinar uma semente nesses corações, Senhor. Tira todo o medo, tira toda a dúvida do coração, Senhor, dos teus filhos nessa noite, e o caminho, prepara um caminho, Senhor. E o Senhor tem nos chamado para andar por um caminho, nós vamos caminhar sem medo nenhum, porque o Senhor está conosco, Senhor. Nesse caminho que nós estamos andando, a tua presença nos fortalece. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa segurança. Sim, meu Deus. Então tira todo desânimo, batimento, coração dos teus filhos nessa noite. Visita os lares, Senhor, trazer paz, Senhor. Continua dando saúde, nos guardando como o Senhor tem nos guardado desse vírus que está assim, ó Deus, assolando o mundo inteiro, Senhor. Nós oramos pelas nações, pelo nosso Brasil, por todas as nações, para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e que sopre esse vírus para bem longe do mundo inteiro, Senhor. Dá sabedoria para os médicos, para os cientistas, Senhor, que estão em busca de uma solução, de uma cura, mas age no meio de nós, venha trazer paz, conforto e segurança em cada coração, Senhor. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia e glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus hoje e para todos sempre. Aleluia e amém. E graças a Deus. Um grande abraço. A paz do Senhor. Se sinta aí abençoado na sua casa, com a sua família. Deus está contigo aí. Deus está na sua casa. Amém? Um grande abraço e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus.